Fala, meus amigos e amigas flamenguistas, uma excelente segunda-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Mengão. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias de mercado da bola bem agitado no Flamengo, essa preparação do time para o jogo contra o São Paulo no sábado pelo Campeonato Brasileiro. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí também e vamos para o vídeo. Uma tela do o famoso nem foi, mas já voltou, né? Que é o tal do reforço que não é mais, né? Podemos chamar aqui na ESPN de Mickey? Acho que é mais fácil, né? É tudo Disney, o Calçade. O Johnston, jogador do West Brom. Mickey, eu acho que é um nome bonito. Johnston na temporada passada com 41 jogos, 25 como titular, não é um goleador nato com seus 3 gols e 5 assistências. Eu falo que nem foi, mas já voltou porque a princípio ele iria para o Flamengo, mas a coisa não andou. O Pedro Henrique Torre atualiza pra gente. Tudo bem, Pedro? Vamos chamar o Pedro aqui no nosso programa. Boa tarde pra você. O tal dos bastidores do Flamengo. Pedro. Tudo bem, Mari? Estamos aqui para o nosso reencontro, né? Já falamos pela manhã no Sport Center 1, estamos aqui à tarde participando de mais um Sport Center. Um beijo para você, beijo para todos, abraço para quem acompanha a gente de casa. Pois é, Flamengo, como a gente dizia já pela manhã, né, naquela turbulência que às vezes abocanha o universo rubro-negro quando não há jogos, né? Então o Flamengo, enfim, só volta a campo no sábado, foi eliminado do Mundial, então volta a campo no Campeonato Brasileiro como líder da competição, defendendo essa liderança, na expectativa de conquistar o título brasileiro, prioridade da temporada. Tem a Libertadores, Copa do Brasil pela frente também, mas tudo agora é motivo de pressão no Flamengo. Pressão especialmente por contratações, novos nomes, e um nome que pintou no noticiário aí na última terça-feira foi do irlandês Michael Johnston, ou Mike Johnston, né? Tenho falado, alguns chamam de um jeito, alguns chamam de outro, jogador do West Bromwich da Inglaterra, segunda divisão, Championship, ponta, joga do lado esquerdo, enfim, ali da seleção da Irlanda, já participou da seleção da Irlanda algumas vezes, seria para compor o elenco, 26 anos, situação encaminhada, em torno ali das 5 milhões de libras, né? Mas o que aconteceu? O nome vazou, e aí, interna e externamente, tocou aquela corneta bem alta que a gente já conhece em Gávea, em Urubu também, por que não, nas redes sociais, enfim, pressões para tudo quanto é lado. O Flamengo saiu de um Mundial agora e muita gente vê que precisa de mais reforços para encorpar, e não seria um jogador da segunda divisão da Inglaterra que ajudaria o Flamengo nesse sentido. Em que pese aí já tem a experiência do Juninho, 5 milhões de euros junto ao Karabag do Azerbaijão, chegou recentemente, não tem tido quase chances com o Filipe Luís, não rendeu, então era uma indicação do scout ali comandado, do departamento de futebol comandado pelo José Boto. Então, diante de todas essas pressões, o Flamengo recuou, deu para trás, então não vai mais contratar esse jogador que tinha já agendado a passagem para vir para o Brasil nesta semana. Então o Flamengo agora fica parado aí nessa situação do Mike Johnston. E aí cresce as pressões em cima do José Boto, português, diretor de futebol. Já teve aquela questão do Pedro na última semana, mais gerenciamento, enfim, o Flamengo poderia, houve uma insatisfação interna. O jornalista Mauro César conversou com uma fonte rubro-negra, não disse quem era, mas pegou mal para o departamento de futebol. Enfim, o presidente BAP também não gostou dessa questão. Então tudo vai se acumulando, os jogadores não gostam da exposição também. Então tudo vai pesando em cima do José Boto, diretor de futebol, o português, aquela pressão natural de quem exerce um cargo desse tamanho. Então o Flamengo ainda tenta o Carrascal, colombiano, está no Dinamo de Moscou. Os russos fazem jogo duro, né? O jogo duro da negociação com o russo só não acontece quando eles pagam multa, como aconteceu no caso do Gerson com o Zenit, ou, por exemplo, o Flamengo pagaria multa. Mas o Flamengo não vai pagar a multa do Carrascal, a ideia era trazê-lo no valor ali em torno de 12 milhões de euros. Então é isso. Flamengo na busca por reforços, tentando lidar com essa pressão. Teve o Weiner, não vem, na verdade, do Michael Johnston. Então a gente fica na expectativa de como vão ser os próximos e turbulentos dias rubro-negros. Mari.
Tem essa coisa, né, de equipes que às vezes quando, por exemplo, o meu caso, tá, Calçade? Quando meu time não joga, eu adoro torcer pro meu time, mas quando ele não joga, eu adoro. Agora, no Flamengo, quando não tem jogo, começa a falar muito de bastidor e aí começa a dar problema. O torcedor fala, volta a ter futebol, volta as coisas pra ordem pra não ter problema. O que você achou dessa situação? São diferentes, Mari. Eu não sei, Rafa, mas pra mim é ótimo quando não tem jogo do meu time. Quando tem jogo que estraga. Passou um mês maravilhoso. Não, eu tô no céu. Eu tô aqui, gente, coisa linda, o futebol. Tô vendo passarinho, tá uma coisa linda. Mas a situação do Flamengo chama atenção, porque assim, se fosse uma questão de departamento médico, era a primeira coisa que tinha que ter sido vetada. Agora, por pressão, pega mal, né? Sim, não encantou, aí começa, corneta aqui, corneta ali. Acho sim preocupante pelo seguinte, preocupante essa ação de desistir, porque significa que isso foi trabalhado, não é que o nome apareceu do nada. Mas foi estudado, trabalhado, observado, o treinador disse sim, o Boto participa ativamente disso, porque o Boto trabalhava no Shakhtar Donetsk, captando jogadores, principalmente brasileiros, né? E assim, jogadores, até porque o orçamento também do Shakhtar, em algum momento, não havia orçamento, limite. Então, quanto é? Tal, contratava. E ele está se voltado para um mercado que ele conhece muito bem, que é o mercado europeu. Então, chegou a esse nome. E, então, na estrutura diretiva do Flamengo, técnica também, ele foi aprovado. Não é que ele saiu de algum buraco e foi. Aí, de repente, não dá, que tem muita chiadeira aí, as pessoas não conhecem, tá? Eu acho isso preocupante, porque você interfere diretamente num trabalho e num profissional que veio contratado para fazer isso. Também para trazer uma visão diferente no dia a dia do futebol. Se ia dar certo ou não é outra conversa. É diferente de contratar um jogador brasileiro que você sabe que está rendendo muito ou que só precisa voltar para casa para render. Não é o caso. E aí, imagino a situação indelicada, né? De falar pro cara, olha, tudo que a gente conversou, esquece, e inventar uma história para ele. Mas é preocupante, você começa a criar a zona de atrito com um profissional. Eu reputo que é muito bom, acho que foi uma das grandes ideias do BAP, quando imaginou o futebol do Flamengo, trazer o Boto. E clube grande, nessa dimensão, você precisa disso aqui, ó, para criar um problema. Mas... É que chama atenção, né, Rafa? Porque assim, a gente elogia, e tem elogiado com frequência, o profissionalismo, pelo menos que foi adotado dessa nova diretoria, o que também a gente sentia falta de um clube do tamanho do Flamengo, que a coisa desandou da última gestão. Então chama atenção por isso, porque não é uma atitude profissional, e vira aquela situação, né? O torcedor não queria que contratasse, mas agora que desistiu também fica feio demais para a história, né? Fica bastante feio. Aliás, flerta intimamente com o Old Flamengo, uma situação como essa, né? Quando os torcedores efetivamente resolviam as coisas do dia a dia do futebol do clube. Ou você trabalha de maneira profissional, respeitando a instituição, que é a torcida, ou você vai ficar o tempo todo submetido ao clamor popular. Como muitas vezes o Marcos Braz, então, enquanto vice de futebol, fez, né? Parte da gestão do Flamengo com o Rodolfo Landim como presidente, o Marcos Braz como vice de futebol, foi pautada por conta do sentimento do torcedor. Marcos Braz sentia mais ou menos o que era bom, o que era mais ou menos no sentimento do torcedor, e tomava as decisões do Flamengo com dinheiro, e aí acabou tendo mais vitórias do que derrotas. Conquistou muitos campeonatos, poderia ter ganho mais. Vamos lá, são duas coisas distintas para mim, viu, Mari e Calçade. Primeiro é o seguinte, uma vez contrato fechado, eu gosto desse jogador, o Johnston, conheço o jogador. Ele não é nada estratosférico, mas não é mau jogador, não. E não é verdadeira essa narrativa de que ele se machuca demais. Ele não se machuca há mais de 3 anos. Ele estava no banco de reservas do West Bromwich, não era titular absoluto, mas era um jogador muito usado, jogador de velocidade, poderia estar bem no futebol brasileiro. Não é para chegar e ficar na frente do Michael, na frente do Cebolinha. Acho até que, de repente, o valor você pode discutir, o valor muito alto, mas a negociação, a movimentação em si, uma vez sendo feita, acho que deveria ser confirmada. Acho que o Flamengo deveria manter, cacifar a sua palavra. Essa é uma situação. Esta é uma situação. A outra situação é a seguinte. Quando chegou o José Boto, a expectativa criada com a chegada dele, além de uma profissionalização no futebol do Flamengo, era de um pouco mais de presença ativa no grande mercado global do mundo do futebol. Contratou Juninho, jogador que não está na primeira prateleira nem na segunda.
estava contratando o Mickey Johnston. Também não está nem na primeira nem na segunda prateleiras do futebol mundial. O Flamengo acaba de vender o Gerson por uma fábula, quase 150 milhões de reais. Será que não era o momento do Boto ficar um pouquinho mais ousado no mercado? Não estou dizendo que ele tem que ser demitido da função de diretor executivo de futebol do Flamengo. Estou dizendo que, como dirigente responsável pelo maior clube do país, que ele precisa ter mais atitude compatível com os recursos que ele possui. Não é só mapear o scout e o mercado mais oferecido a ele, e sim ter mais iniciativa, mais atitude, competir mais no mercado. Eu acho que é isso que o torcedor espera e, no meu entendimento, ele espera acertadamente, porque o Flamengo tem dinheiro para isso. E eu acho que é isso também, né? O contexto. E o próprio Jailson falou muito bem aqui no Sport Center da manhã, entra no contexto que, assim, ele teve uma aposta nessa janela. O Jorginho não, porque ele acaba sendo um negócio que já estava até sendo falado há mais tempo e vê como oportunidade. Mas que foi o Juninho. Se o Juninho é contratado num scout, um cara desconhecido, veio do Azerbaijão, joga muita bola, você fala, cara, o Boto tem um olhar diferente. Como já é a segunda aqui, ele fala, cara, não sei se eu confio nesse esquema. O Juninho não veio para arrebentar nesse nível, né? Botar o Pedro no banco. O Pedro tá no banco por outros motivos, não pelo fator Juninho. Né? E o Flamengo também, nesse momento, do não contratado por este Flamengo, mas pelo outro, Michael, Cebolinha. Você tem dois caras para jogar no lado e você não pode dizer que eles estejam arrebentando. Não estão. Não estão. Então também não estão jogando. Mas aí o Jorginho não entra na conta de quando dá certo, também não entra na conta de ninguém, né? Até porque é brasileiro, jogou no Chelsea, e ele se encaixou perfeitamente. Mas o entendimento de que o Jorginho vem e se encaixa, aliás, eu não vejo o Jorginho vendo para se encaixar no Flamengo. Eu vejo o Jorginho vindo para fazer o Flamengo se encaixar um outro tipo de jogo, quer dizer, estruturar o Flamengo numa outra direção. Agora, eu tenho a impressão, né? Posso estar errado, tá? Não é uma análise, não é uma informação. Que os movimentos de mercado no Flamengo, a partir de agora, vão ser movimentos também de buscar um jogo com mais intensidade do que ele era capaz de apresentar. Então, assim, as escolhas, mesmo essas do Rafa, de mais ousadas, vão ser de jogar um futebol que o Flamengo viu que ele está longe ainda. Um perfil diferente mesmo. Ele veio do Mundial e viu que ele ainda está longe daquele jogo. Então, acho que o Flamengo vai buscar isso para as próximas. Porque vê essa diferença e acho que é o Felipe Luiz também tentando montar o elenco dele agora, né? E não tentando fazer o jogo dele, né, Rafa? Funcionar com as peças que ele já tem. Porque é isso, do lado esquerdo ali, o Michael não deu essa resposta. E o próprio Cebolinha, também com as suas questões físicas, mas também quando joga não está entregando isso. Eu também acho que sim. É preciso pensar com carinho por esse setor. E há outros setores também que o Flamengo pode aumentar o cardápio para o técnico Felipe Luiz. E assim, condições de fazer um mapeamento de mercado um pouco mais direcionado e com um olhar um pouco mais ousado, não em cima de objetos, no caso, no bom sentido, né? Jogadores menos conhecidos, e sim jogadores mais expostos, jogadores de mais visibilidade. Eu acho que o Flamengo tem essa condição, tem esse argumento. E acho até, para ir ao encontro do que o Calçados falou, essa história de intensidade, que eu acho que faz muito sentido. O Flamengo precisa ter essa intensidade, e a perda do Gerson demanda obrigatoriamente uma mudança no perfil de jogo, porque você perde a referência técnica, o talento, o cara que faz o time jogar, não repõe rapidamente. Então algum impacto coletivo essa saída vai ter para a sequência da temporada do Flamengo em 2025. Diante disso, a Championship não é um mau mercado. Mirar a segunda divisão do futebol inglês tem até lógica se você está buscando jogadores que atuam com intensidade, mas você pode buscar jogadores melhores, né? Uma condição técnica mais favorável, numa fase técnica mais plena, e que sejam peças que entrem e encaixem bem no time do Flamengo, sem essa preocupação ou sem essa possibilidade de gerar uma reação tão negativa assim por parte da torcida, embora, repito, o torcedor reagir mal e isso determinar o fim de uma negociação não é profissionalismo. Rafa, nossa inteligência artificial hoje no Sport Center, obrigada pela sua... Estou trazendo uma matéria aqui do GE.com falando dessa desistência do Flamengo no atacante irlandês. Repercussão negativa gera pressão interna e Flamengo recua em acerto com o atacante irlandês. Domingo foi de ebulição política com questionamentos sobre acerto encaminhado por Mickey Johnston e o clube discute distrato.
jogador ainda não foi informado. O fim de semana foi intenso nos bastidores do Flamengo, que acertou a contratação do atacante irlandês Mickey Johnston no último sábado, mas a reação negativa da torcida reabriu a discussão sobre a contratação e correntes políticas fortes do clube fizeram a pressão para desfazer o negócio. No primeiro episódio de ebulição política neste ano, o Flamengo recuou no acerto para a contratação do atacante, que ainda não foi informado e segue com passagem prevista para desembarcar no Rio de Janeiro nesta terça-feira. Nos bastidores, acredita-se que a pressão interna deu certo. O jogador de 26 anos, da segunda divisão da Inglaterra, custaria cerca de 5 milhões de libras, 37 milhões de reais. O clube carioca se acertou com os ingleses e com o staff do jogador. A reviravolta na negociação foi inicialmente publicada pelos jornalistas Bruno Castanha e Júlio Miguel Neto. No momento em que o nome se tornou público, houve uma grande repercussão negativa por parte da torcida através das redes sociais. Os questionamentos ganharam espaço também internamente e nomes fortes da atual gestão fizeram pressão para que o clube voltasse atrás no acerto. O valor do negócio, a escolha do nome e o entendimento de que Juninho foi uma aposta que não deu certo foram pontos colocados na mesa. Este foi o primeiro grande episódio que colocou holofote e levantou questionamentos ao trabalho de José Botto. Para justificar o recuo, o Flamengo alega o histórico de lesões, mas de acordo com o site Transfer Market, a última que tirou Mike de combate foi na temporada de 2022. Na ocasião, o jogador teve uma lesão no tornozelo. Nítido e claro que a pressão interna e externa fez influência nessa possível desistência realmente do atacante. Além disso, a grande especulação agora é Depou, jogador do Atlético de Madrid, que há possibilidade, há quem sabe negociações para desembarcar na Gávea. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!